Começa um processo de fritura, assim, do técnico Vitor Pereira por fora. A gente ouve muita coisa em Maracanã, ouve muita coisa do lado de fora. O Vitor Pereira quer fazer um acordo para sair, a gente não confirma, mas começam a vazar várias coisas para enfraquecer política dali, política de lá. Então, já começa um processo de fritura. O que parece que o seu Vitor Pereira está querendo fazer um acordo da multa para ir embora. Que eu recebi de amigos lá do Rio de Janeiro. Isso é uma informação. Opa, é informação para vocês. O Vitor Pereira com seus advogados e aliados procurando uma forma de desarpar fora. Eu fiquei sabendo disso aí. Meus amigos, então tá aí, vocês viram a informação sobre Vitor Pereira fazendo acordo pra sair. É verdade, não é verdade? Vamos acompanhar 3 mídias diferentes. Pedro Torre da ESPN falando disso. Tem o Neto, rapaz, do Donos da Bola, falando sobre essa informação também. E o Jogo Aberto da grande Renata Fã também abordando esse tema. Tá bem bacana o vídeo, então, meu querido, mas olha isso aqui. A maioria das pessoas que assistem o canal não tá inscrita no canal. Não pode, gente. Olha esse número aqui. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like pra gente continuar trazendo conteúdo pra vocês. Durante o vídeo ali eu vou comentando algumas situações e também depois do vídeo, belezinha? Então vambora. 12h46, agora nesse instante os torcedores, enfim, protestantes, como vocês quiserem chamar, cerca de 12, número menor do que naquele outro dia que estiveram aqui, dessa vez de outra organizada do Flamengo, uma facção diferente. Eles acabaram de deixar aqui o Ninho do Urubu, estiveram esperando alguns jogadores deixar a atividade, alguns saíram, receberam algumas pipocas no seu carro ali, e aí a partir do momento que eles saíram, aí saíram mais alguns carros de jogadores que esperavam, um esquema forte de policiamento, a segurança do Flamengo também observando tudo com atenção aqui, as grades foram colocadas, eles com palavras de ordem, xingando, algumas faixas lamentavelmente ali estimulando violência, jogadores da base do Flamengo entrando e saindo e também eram até xingados também, enfim, vamos tocar o terror nesses moleques, eles têm que aprender também. Aí nesse sentido também muito lamentável, quer protestar pode protestar, mas assim até incentivando a violência que a gente lamenta bastante. Então é esse o clima por aqui, protesto não podemos dizer véspera ainda, o jogo é só segunda-feira, mas o Flamengo treinando nesse clima de muita pressão por conta da falta de resultados e especialmente no Vitor Pereira, que teve também, enfim, o seu nome criticado aqui, o seu nome pressionado em cima do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Não ouviu o presidente Rodolfo Landim, mas em cima do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, sim. Eram cerca de 12, né? Não eram muitos torcedores. Só uma coisa, Pedro, tá confirmado aquele outro protesto para amanhã? Porque existiu aí algumas torcidas marcando. Isso tá confirmado, você sabe? Tem esse movimento, Bruno, um movimento que nasce até em perfis de redes sociais que organizam a Aeroflá, geralmente para, enfim, embarque de time para grandes decisões e também para receber jogadores de grande renome contratados. Está tendo esse movimento para amanhã, pela manhã na Gávea, mais direcionado para a diretoria. Bruno, é aquela questão que a gente sempre fala quando o Flamengo, logo depois de perder o Mundial, já tinha falado algumas vezes, começa aquela questão política também, tem Gávea, Ninho. São 15 aninhos acompanhando o Flamengo, muito tempo de reportagem nas costas, muito tempo de rua, muito tempo cobrindo outros clubes, muito tempo entendendo. Começa um processo de fritura, assim, do técnico Vitor Pereira por fora. A gente ouve muita coisa em Maracanã, ouve muita coisa do lado de fora. O Vitor Pereira quer fazer um acordo para sair, a gente não confirma, mas começam a vazar várias coisas para enfraquecer política dali, política de lá. Então já começa um processo de fritura, mas é de fora para dentro do Ninho do Urubu nesse momento. É um momento de muita instabilidade que vive o Flamengo. Enfim, como eu disse, muitos anos de repórter, a gente sendo repórter, a gente sabe muito bem farejar essas situações. Já sabe muito bem como que é esse modus operandi ali, essa esteira aí de como os processos acontecem. E é isso, né? Pelo menos assim, na rede social começa informações de bastidores, confirmam que fulano quer não sei o quê, que jogador tal foi barrado, que a escolha do Matheus Gonçalves não entrar foi uma coisa que incomodou internamente, que a escolha do fulano deu problema e gerou... Aí começam a sair várias coisas do tipo, mas... Eu entendo que existe uma questão política borbulhando no Flamengo.
Mas a crítica em cima do Landim e do Marcos Braz, ela também é honesta. Claro. Ela não é um processo simples e puro político, né, Eugênio? Sim, não é um processo. Tudo é de quem parte, né? Quando parte de grupos políticos interessados no poder no Flamengo, você tem que saber separar isso de uma análise que é aberta sem interesse específico no poder do clube. É claro, o Flamengo, e a gente tem pontuado aqui, né? O Flamengo continua tendo uma gestão de futebol que tem vícios antigos, que tem entendimentos, conceitos que não condizem com o que o futebol tem evoluído. Então, essa é uma questão e que muitas vezes recai sobre isso aí. Decisões tomadas em cima de questões que não são técnicas, em cima de impressões que não são exatamente aquelas que o futebol indica, sabe? Relacionamentos com personagens do dia a dia, especialmente jogadores, que não são os relacionamentos de patrão-empregado. Às vezes é uma coisa mais de ceder aqui, ceder ali, porque tem interesse nessa situação ou naquela. Então, não é assim que funciona. E o Flamengo é um clube que evoluiu muito na última década na função administrativa porque passou a gerenciar suas finanças de forma profissional, mas não faz isso com a gestão técnica do futebol. Até porque é o cargo em qualquer clube, né, Marra, de maior disputa, assim, né, que dá maior, que infla mais a vaidade do dirigente, né? Eu sou o cara do futebol. Né? Eu fui a cabeça por trás do projeto e tal, mas é também parte de uma máquina, né? Claro. Ser a cabeça da glória e tal, sim, mas se não for uma cabeça que calculou bem, e como disse o Eugênio, né? Se não tem um preparo técnico mesmo, sabe? Para opinar, tudo, você acaba não sendo a cabeça do lado positivo. Você acaba sendo a cabeça também na crise. Eu fico pensando que, assim, isso que o Pedro falou é muito pesado, é muito sério, porque... E talvez reflexos tenham aparecido de forma muito clara, não sei se ele concorda comigo, e eu sei que isso é uma coisa histórica e é de vários clubes, não é do Flamengo, mas quando a escalação vaza tão antes, em véspera, né, no dia de um jogo tão importante... Poxa, vocês não estão juntos mesmo, sabe? Não está todo mundo aqui comungando da mesma luta? Porque cai na imprensa, gente, obviamente cai no colo do Diniz também, que era o técnico do time adversário e que tem uma ideia para o jogo e que passa a ser uma ideia diferente depois que ele tem informação. Isso não pode acontecer. E eu sei que isso não é exclusividade do Flamengo, tá? Não, sei que não é. Porque às vezes o que sai muito é fulano deve ser o preferido pra jogar e tal. No Flamengo tem saído as escalações mesmo, né? Sim. Mas essa é uma coisa do jornalismo, né? E do quem futebol. consegue apurar também, claro. Tem o mérito mas os clubes podem ser blindados, né, Eugênio? Mas é difícil. É difícil. Na época do Jorge Jesus... Tem muita gente convivendo dentro do CT, tem muita gente levantando. Acho que sim. Bom, é que o time do Jesus todo mundo sabia, né? Pedro estava falando, né, desse monte de notícia e informação, né, Pedro, que sai, aí da questão da multa, da questão se ele consegue se sustentar no cargo ou não, ou isso depende do desempenho do Carioca. Eu até vi uma também esses dias que era assim, nossa, olha, informação que os jogadores estão tristes com o momento do clube. Ainda bem, né? Só faltava os caras estar comemorando lá, como se isso fosse um problema. O jogador está insatisfeito com a atual situação do time. Mas sobre o Vitor, você acha que ele consegue se sustentar? A direção, ela, independentemente da posição da torcida, ela sustenta a permanência do Vitor, Pedro? Olha, Bruno, por enquanto, a diretoria de futebol... ela deseja sustentar, sim, o Vitor Pereira, pelo menos aí até o fim do Carioca, e fazer uma avaliação, mas é aquilo, como eu repito aqui, muita interferência externa nesse momento, muita fritura que já começa pelo lado externo, tentando queimar mesmo para, enfim, levantar por conta de muita insatisfação, por conta dos resultados mesmo, com o andamento da gestão do futebol. E quem optou pelo Vitor Pereira, a troca do Dorival Júnior, Vitor Pereira,
Marcos Braz, o diretor de futebol também, Bruno Spindel, e aí você minando de fora para dentro, você ataca quem foi responsável pela escolha. Então tem a briga Gávea, Ninho do Urubu, é muito latente isso aqui nesse momento. Então fica muito claro, pelo menos para quem acompanha, o Eugênio sabe muito bem aí, cobriu anos também em clubes cariocas, sabe muito bem como funciona. E para você ter uma ideia, por exemplo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que era do Conselhinho de Futebol e agora é cotado até internamente para ser um possível candidato na eleição do Flamengo no ano que vem. Ontem até ele foi divulgada uma foto dele participando de um dos grupos políticos do Flamengo em um almoço com o Valim Vasconcelos, que já foi também vice de finanças e saiu não muito feliz com a atual gestão recentemente. Então as peças começam a se movimentar no Flamengo nesse momento. É sempre observando sinais, porque é uma foto divulgada nesse momento, então a gente sempre fica observando tudo e vai recebendo mensagem daqui, vai recebendo mensagem dali, vai apurando daqui, apurando dali e vai desenhando um quadro muito grande que compõe com o que a gente viu aqui também mais cedo, pipoca voando para cima de carro de jogador e essa frigideira acesa em volta do Vitor Pereira. Ô Pedro, eu já vou te liberar, mas só mais uma dúvida, né? Porque quando o Flamengo tá embarcando, tinha Marcos Braz. O Flamengo tava início de temporada, era entrevista... Aí tem todo mundo, aí o Braz quer aparecer, o Landim quer aparecer, agora é todo mundo escondido. Exclusivo, o Cícero pegava no aeroporto, encontrava no não sei o quê. Agora tem a reunião que o Cícero está da polícia, o Rodolfo Landim tá lá, a gente não sabe se ele vai falar. Mas não tem nada, né, Pedro, de Marcos Braz... Vai falar nada, rapaz. Virar público, de presidente do Flamengo aparecer oficialmente, né? Olha, Mário, eu até tentei, logo depois da derrota do Flamengo para o Del Valle, na verdade, tentei que o Marcos Braz falasse com a gente aqui no Ninho do Urubu, não tive resposta. E tá difícil realmente. Até no Maracanã não tenho visto, ele geralmente passava por ali. Na coletiva de imprensa do Vitor Pereira, por exemplo, estavam os dois gerente técnico, gerente de futebol, Fabinho Soldado e também o Juan, mas não vi o diretor de futebol, Bruno Spindel, e tampouco o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz ali, aparentemente. Às vezes passava na zona mista, a gente até falava, mas não tenho visto nesse momento. O presidente Rodolfo Landim, a última vez que eu tentei falar com ele, foi lá na... lançamento de camisa do Flamengo na Gávea, ele disse que não ia falar com ninguém já naquele momento, antes da Supercopa. Então, realmente é complicado. Pelo menos eu tentei ao vivo, né, falar com o presidente do Flamengo. Perfeito. Aí, vocês mandaram o Dorival Júnior embora, que foi uma vergonha do clube de futebol que fez. Muitos treinadores, Fernandinho, Souza, e você que está ligado aqui nos donos da bola, muitos treinadores também fazem isso. Porque é duro também a gente defender. O próprio Dorival Júnior fez isso com o Ceará. Quando foi pro Flamengo. Não é verdade? Então, aí a gente defende o Dorival Júnior, mas ele também faz isso com o Ceará. Aí a gente defende, mas só que ele ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores e ia disputar o Mundial. Sim. E ele estava sem contrato, é diferente do Ceará. Diferente. Tudo bem, mas ele estava com contrato com o Ceará. O erro, a incompetência foi ter tirado ele para trazer o treinador que não deu certo. Essa é a incompetência da diretoria, que é o Landim, que não aparece, Marcos Braz, que não aparece, jurídico, que não aparece. Xiii. Eu queria saber, da verdade verdadeira mesmo, se o Flamengo ganhasse 400 milhões no ano, ele ia fazer tudo que faz? Ou fez de tudo que ele ganhou? Porque a maioria dos clubes ganham 500 milhões, clube grande, 500 milhões no ano. Eles ganham 1 bilhão e 800 milhões. Olha só quanto que eles ganham. Quantos treinadores eles trouxeram? Quantos foram? Jorge Jesus, Domenech Torrent, Paulo Souza, Dorival Júnior, Renato. Rogério. Só que cara que ganha acima de 500 mil reais. Fora os que ganham 1 milhão de dólares. Fora tem a informação agora da ESPN, só que parece que o seu Vitor Pereira está querendo fazer um acordo da multa para ir embora. Não faz isso não. Fica aí para nós, velho. Senão, como nós vamos dar audiência? Nós falamos só do Flamengo hoje? Não pode, nós estamos torcendo pra você ficar, irmão. Na maior de sogra. Você tem muita coragem, que parece que ele está fazendo um acordo da multa para ir embora. Porque ele viu que não vai ter. Não vai aguentar. E aí veio a torcida, hoje de manhã, Cascão,
Hoje de manhã tem as imagens aí? Aí, ó. O cara pega pipoca, não trabalha. Tá lá. Olha lá, ó, quando é 1, 2, 3, 4, 5, tem uns 10 torcedores ali, não tem não? Mais. Quando, mais que 20, vai? Não dá 2 times. Não dá 2 times. Quando acontece isso, que é em cima só do treinador, meu irmão, pode cantar bola, pode cantar pedra, vai ter saída sim. Vai ter. E não é a pipoca do Vitor Pereira. A pipoca é do jogadorzada. Everton Ribeiro que não joga, De Arrascaeta que deixou de ganhar, Gabigol que não tá jogando, Seu Pedro que não tá jogando. Quem que tá jogando no Flamengo? O goleiro que é mais ou menos. Vamos lá, qual que é o jogador que tá jogando muita bola no Flamengo sem ser o lateral esquerdo? Matheus Gonçalves. Pedro, antes do treinador tirar ele, tá jogando. Pedro, antes do treinador tirar ele. Ele tá machucado. Ele machucou, saiu, mas agora não joga. Ali tá batendo no dirigente, no Marcos Braz. Mas tem que ser nele, né? Não, mas Ele que bancou a troca, eles que bancaram a loucura toda. Então, pra você, olha lá, vergonha, time sem vergonha. Eu já escutei muito isso na minha profissão. Como jogador de futebol, nossa, o que os caras chamavam ele de marceneiro, eu não era nem mercenário. Ô, Neto, seu marceneiro. Falei, aprendi a fazer móveis, né, quando eu parar de jogar futebol. Renata, já falei aqui que o foco, né, quando daqui a pouco esses torcedores que cercaram o carro do Léo Pereira essa semana, que estavam lá tentando pegar a recepção dos jogadores. Eu sei que os jogadores também estão devendo individualmente, mas eu acho que o foco principal do protesto da torcida, e quem sou eu aqui para ser sommelier de torcida para dizer o que a torcida tem que fazer, é a diretoria. A diretoria, o Flamengo está nesse estágio exatamente por conta das decisões da diretoria. Acho que os jogadores têm que ser cobrados. Agora, eu não vi o Gabigol, por exemplo, aliás, vi ele em excesso no Fla-Flu. Eu não vi ele pipocando ou deixando de se entregar para o jogo. Enquanto ele esteve em campo, é um cara que quer vencer o tempo inteiro. Individualmente, tecnicamente, algum jogador ou outro não está rendendo, mas aí você tem que avaliar também o coletivo. Por que o jogador individualmente não está rendendo? Porque eu acho que o trabalho do Vitor Pereira ainda não aconteceu. Ah, mas é pouco tempo? Claro que é. Mas por que é pouco tempo? Porque ele chegou ontem, porque teve um trabalho interrompido. Então eu acho que a diretoria, para mim, é a principal responsável. Isso aí vai acontecer. Quando for uma pipoca jogando, a galera botando faixa, gritando na frente do CT, tá tudo certo. Pacífico assim, não tem problema, o torcedor tem direito. Ninguém passou do limite. Ronaldo, uma perguntinha. Na sua opinião, se o Dorival estivesse aí, já tivesse perdido 4 títulos, já tava fora. Ele também estava balançando? Ou o pessoal falar, não, ganhou a Libertadores ano passado, a Copa do Brasil. O primeiro confronto contra o Palmeiras já tinha caído. Lá em janeiro. Com certeza. Porque o técnico brasileiro, o pessoal não segura tanto assim. Eles dão prioridade aos estrangeiros para segurar mais tempo, para falar em até tempo de trabalho. Agora, tudo que está acontecendo aí, eu acho que eu tô com o Chico, esse foco aí da torcida em cima dos jogadores, faltou empenho. Faltou corrida, faltou raça, faltou pegada. Até teve exceção no caso, o Gabigol. Chutar o cara logo no começo, que era pra ter sido expulso. Demais. O Gabigol correu muito risco, eu acho até que ele saiu por isso. O Vitor Pereira ficou com medo que ele fosse expulso. Não foi por isso não, é que o Vitor ele sempre faz essas besteiras aí. Ele tira o cara que tá jogando bem e coloca os caras que não tá jogando nada. Ele fazia isso aqui. Mas vou falar pra vocês, que eu recebi de amigos lá do Rio de Janeiro. Isso é uma informação. Opa, é informação pra vocês. O Vitor Pereira com seus advogados e aliados procurando uma forma de desarpar fora. Eu fiquei sabendo disso aí. Como é que é essa história? A informação. Tá tentando achar uma brecha ali no contrato pra pular fora. Que ele viu a nhaca que ele fez e a pressão. Ele não pode nem sair do hotel que ele tá lá, do lugar ele não pode sair. Meus amigos, então tá aí. Assistimos 3 mídias diferentes. E as 3 falando a mesma coisa. Vitor Pereira quer fazer um acordo para sair do Flamengo. Jogo aberto, ESPN e também o Neto. Pedrão, você tá de caô. Até o croma tá caindo. Eu tô de caô. A gente assiste 3 mídias diferentes falando da mesma coisa. Então, tem que ver isso daí, né? Vai ficar com... Tá caindo tudo aqui, cara. Vai ficar com um treinador que quer ir embora? Qual a motivação que esse cara vai ter aí pra treinar o time do Flamengo? Realmente, não dá pra entender.
Deixa teu comentário, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações Brunegro.